Olha, eu recebo aqui nos estúdios hoje o empresário Josuel Gomes, que lançou o livro para você que está acompanhando o nosso programa Mente Empreendedor. Traz toda uma questão relacionada a uma história de sucesso, diversas empresas em que ele está à frente. Ele vai conversar com a nossa equipe agora e trazer um pouco mais sobre essa riqueza empreendedora para todos os nossos telespectadores. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço também aqui a oportunidade de poder compartilhar um pouco de como é que funciona o mundo do empreendedor. Primeiro, para trazer um pouco da sua apresentação, para mostrar que é alguém que tem propriedade, tem credibilidade para falar sobre o mundo empreendedor. Entre tantas empresas em que você está à frente, ou que esteve à frente, a Dental Gold, que é um detalhe de tantas outras em que você consegue falar para a gente agora nessa sua apresentação inicial. Então, a Dental Gold, ela surgiu em 96, quando eu vendia Golden Cross na época. Eu vendia Golden Cross, tinha um táxi e uma barraca na Lagoa. E aí os clientes começaram a perguntar, cobre também odontologia, esse plano de saúde? Eu digo, olha, e aí daí já tem um pouco da mente do empreendedor. Se o cliente está pedindo, tem mercado. E aí foi quando eu lancei a Dental Gold, né? Só que na época eu só sabia vender. Como eu sempre digo, vender é uma coisa, fazer a gestão do empreendimento é outra, totalmente diferente. Então o livro, ele tem esse propósito de alertar quem já empreende e quem quer empreender. Que você precisa não só abrir uma empresa, mas saber fazer a gestão dessa empresa. E dentro dessa linha, como você falou, nessa sua trajetória de sucesso, para chegar até aqui, quais foram os passos iniciais? Então, eu costumo dizer que eu sou do interior de uma cidade do interior, né? É do sítio. É do sítio. Então, eu sou de Caiçara, que é uma cidade aqui do interior da Paraíba, mas eu sou do Braga, que é um povoado do interior de Caiçara. Então, sou o terceiro de uma família de 9. Meu pai é agricultor, criava a gente lá na lavoura, na agricultura, até que em 81 tivemos uma enchente lá do rio Curimataú que levou a nossa casa. E é curioso quando eu vejo hoje em dia, né, essas residências sendo... Recentemente esse caso do Rio Grande do Sul aí chamou muita atenção, né? Eu lembro que eu passei por aquilo ali. Então só quem passou por aquilo ali sabe o que é. Depois nós conseguimos construir outra casa, ficamos um tempo morando em uma casa de farinha e aí veio a praga do bicudo, né? O bicudo que dizimou a plantação de algodão. Eu tinha 14 anos, digo, eu vou embora, não vou ficar mais aqui, até porque meus tios, meus avós, eles, naquela época do êxodo rural, eles cresciam para ir embora para os grandes centros. Então eu também queria fazer esse caminho, só que foi antecipado devido à praga do bicudo. Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, mais precisamente em Bahia, fui trabalhar em uma barraca lá de frente. Quantos anos? De 14 anos. 14 anos. 14 anos. E aí, o que eu ganhava era meio salário mínimo, Bruno. Mas eu pegava esse dinheiro para estudar. Eu tinha onde morar e eu pegava para estudar. Então, assim, a barraca foi a primeira experiência comercial, tá? Depois eu saio, vou trabalhar servente de pedreiro. Depois eu trabalho, compro um táxi, enfim. O que eu trago no livro é como é que o modelo mental funciona, inclusive diante das perdas. E como cada dificuldade que você passa na vida vai moldando quem você é, vai trazendo aprendizado. Então o livro, ele tem esse propósito de inspirar, de mostrar que você é capaz de fazer onde você estiver, com o que você tem. Este é o propósito do livro. E de onde é que veio a ideia de parar, olhar, observar toda a sua trajetória e resolver colocar no papel, resolver colocar no livro? Olha, primeiro eu ando muito preocupado com essa juventude que acha que a natureza dá salto. Não é assim que funciona. Você tem toda uma trajetória para você ir aprendendo, para ir passo a passo, cada degrau. Eu também tenho um podcast, e aí quando eu contava as histórias, eu sempre ouvia, por que você não escreve um livro? Escreve um livro, de tanto ouvir, eu vou escrever um livro. E aí comecei a escrever um livro. E é curioso que, assim como eu digo que empreender é uma coisa, fazer a gestão é outra, pensar em escrever um livro é uma coisa, escrever é outra. Totalmente diferente, é tudo que eu escrevi e não gostei.
Eu escrevi novamente, mandei para alguns amigos que leram e disseram, Josué, está dizendo isso, não é essa mensagem que eu quero passar. Até que procurei um mentor, que no segundo livro, esse é o primeiro, mas é uma trilogia, tá? No segundo eu falo, tenha mentores, pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Aí consultei um mentor, que ele falou assim, olha, Josué, vamos fazer o seguinte, tá? Eu não vou ler o seu livro, eu quero que você me diga qual é o seu objetivo. E eu disse, inspirar as pessoas, mostrar que a minha trajetória pode ajudar essa juventude aí. E aí ele disse, ok, vou analisar. E quando ele analisou, ele disse, ó, o problema é que você está colocando 3 livros em um. Vamos dividir isso, dá 3 livros. Um livro, Mente Empreendedora, que são histórias e como eu agi em cada história daquela ali. Então, quem lê meu livro vai poder dizer, caramba, e ele está contado cronologicamente que parece uma série. Você termina um capítulo, já quer ler o outro. Eu tenho alguns amigos que sentaram, algumas pessoas que compraram o livro, que começaram e maratonaram até o final, para poder ver o final da história. O segundo livro, que já está pronto também, ele fala quais foram os princípios que eu usei em cada momento daquele. Princípio como crenças, resiliência, fé, gratidão, Kaizen, que é melhoria contínua, hábitos. Então, são 12 princípios que eu faço uma analogia com o trabalho, com a história de Hércules, né? Que para ele se transformar em imortal, ele teve que realizar 12 trabalhos. Então, se você aplicar esses 12 princípios na sua vida, que são princípios universais, só que estão dentro de um contexto de uma história, você tem mais chance de atingir os seus objetivos. Ignorá-los vai te deixar aí onde você está. Então, para você mudar de vida, você tem que mudar o seu modelo mental, você tem que mudar a forma, os seus hábitos, você tem que ter fé, tem que ter gratidão pela sua vida. Então, esse é o segundo. E o terceiro é voltado para a venda, que esse é o que eu gosto mais de todos, né? Porque eu digo que qualquer um pinta um quadro, mas só um vendedor consegue vendê-lo. Antes de entrar nos detalhes dessa história de ser também um vendedor de sucesso, você falou que no livro são várias histórias. Dentro dessas suas histórias, qual é que você consegue resumir para a gente um modelo em que você passou, em que você vivenciou, sentiu na pele nessa luta empresarial? Então, rapaz, são todas, na verdade, sabe que é uma construção... Mas resuma uma pra gente aí. Olha, a mais emocionante, porque assim, eu acabei chorando muito, revisitando o passado, sabe? Assim, eu não sabia que eu tinha passado por tanta coisa, até porque eu nunca tinha parado para refletir sobre tudo isso. E como eu tive que entrar nos detalhes, então assim, é muito emocionante. A história mais emocionante é no dia em que eu vim para João Pessoa. Eu saí com 14 anos, deixar minha mãe, meus irmãos, meu futebol, minha bicicleta, aquele porto seguro que eu tinha para ir para o desconhecido é a mais emocionante. Mas a mais difícil foi quando eu abri a empresa, eu não tinha nenhum curso técnico, não era formado em administração ainda. Depois eu me formei, fiz vários MBAs. E quando foi com 2 anos depois, eu devia exatos 10 vezes o meu faturamento. Então, assim, imagine você que está nos assistindo, se você tem alguma dívida, mas dever 10 vezes o seu faturamento. Já viu a expressão, tô quebrado? Era quebrado em 3 pedaços e um jogado fora. E aí, antes que você me faça a pergunta, eu vou responder, né? Como é que você saiu disso? Como é que saiu dessa corda no pescoço? Essa pergunta que todo mundo me faz. A minha resposta é não sei. Eu não sei como eu saí, mas eu sei os princípios que eu usei que me ajudaram a sair, que inclusive estão no livro, tá? Então, você não tem uma fórmula mágica de, sai assim, mas o que você tem que fazer? Primeiro, acreditar no seu potencial, acreditar em você, entender que você pode até errar, mas você não pode ser seu algoz. O erro ele tem que servir como um aprendizado. Faça como um GPS. Você erra uma rua, o que o GPS faz? Ele reprograma novamente. Então, errar não tem nada demais. Agora, você errar e ficar preso no passado é o que faz com que você muitas vezes não saia. Então, o que é que acontece? Eu todo dia amanhecia o dia e dizia, Senhor, obrigado por estar em cima da terra e não embaixo dela, e por me dar a oportunidade de lutar, de fazer o que eu tenho que fazer. E aí passei a prospectar mais clientes. Eu digo no livro que eu fazia como dizem que Napoleão fazia, né? Ele mesmo ele ia para a guerra de vermelho, porque mesmo se ele fosse ferido em combate, a tropa não ia saber. Então eu estava ferido com os problemas, mas eu não passava para ninguém, aquela era questão minha. Eu tinha que me resolver, eu tinha que ir para a luta, e foi isso que eu fiz. Isso cuidando da vida de quantas pessoas que já trabalhavam contigo? Olha, nessa época eu tinha aí cerca de 150 dentistas, tinha
uns 25 funcionários, tinha os terceirizados. Então, assim, não é fácil, só quem já passou sabe o que eu estou falando. Agora, isso vai moldando você e deixando você casca dura, sabe? Então, quando vem uma crise aí pela frente, cara, o Brasil é feito de crise. É aquela história, ser bom no bom é bom, agora ser bom no ruim é craque. E você só aprende, assim, ó, toda crise que você passa, ela vai moldando você. Se você pegar aí, eu brinco de que tem muita gente criada no carpete hoje, sabe? Então aquela galera criada no meio da rua, correndo, trocando tapa, jogando futebol, arrancando a cabeça do dedo, tá difícil isso aí hoje em dia, sabe? Hoje em dia é uma proteção muito grande. Eu lá no interior, a gente não tinha suicídio infantil, a gente não tinha bullying, saía na tapa, chegasse em casa apanhado, apanhava de novo, sabe? Então assim, aqui não, hoje em dia eu não tô fazendo nenhuma apologia aqui, mas ninguém bater em ninguém não, sabe? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Você precisa viver todas as emoções, senão você se cria muito frágil. Então, o que eu vejo hoje assim é que quando José vem uma crise, eu digo que venha. Porque assim, eu não tenho controle sobre a crise, mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer no meio da crise. Diz assim, tem uma frase que diz, né, que quando começa a tempestade, você tem que ajustar as suas velas. Parece que é assim, o otimista, ele ajusta as velas e vai em frente, o pessimista fica reclamando. Então não adianta você reclamar com foco naquilo que você não tem controle. Eu não tenho controle sobre o dólar, eu não tenho controle sobre quem vai ser o secretário de turismo, né, que seja de turismo, que seja o ministro, que seja o prefeito. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho o controle como é que eu vou me portar diante disso. Eu vejo agora, eu moro de frente lá, o Festa de Verão que estava passando aqui agora, né? É na minha porta, inclusive, e tem alguns reclamando do trânsito e outros ajustando como é que eu vou ganhar dinheiro com esse movimento. Então, tudo é como você olha. E a mente empreendedora, ela está focada em oportunidades. Quais são as oportunidades que João Pessoa oferece agora diante desse boom que está acontecendo? Então, a mente empreendedora é assim. Eu tenho um restaurante, como é que eu posso abrir outro? Como é que eu posso aumentar meu horário? Como é que eu posso melhorar os meus processos para aumentar o fluxo? Essa é a mente empreendedora. A mente empreendedora, ela está toda hora olhando como é que eu posso fazer algo novo ou algo melhor do que eu já faço. Estamos conversando e recebendo nos estúdios o empresário Josuel Gomes, conversando conosco agora, falando, inclusive, ele que recente lançou o livro Mente Empreendedora e está conversando conosco aqui agora. Você falou que é apaixonado por a questão de vendas, que não é só preparar, você pode ser craque em ter uma empresa para produzir, mas tem que ter um pós-venda, ou melhor, uma venda bacana. O que é que você tem a dizer hoje, falar sobre a tua experiência como vendedor? Olha, uma das histórias, eu começo o livro com ela, foi quando eu tinha 8 anos. Meu pai trabalhava na lavoura, com meus 2 irmãos mais velhos, eu fazia a logística, que é levar água ao almoço. E quando eu ia passando com a água, tinha os trabalhadores na linha de trem, perguntaram, isso é para vender, isso é água? Eu disse, sim, é para vender. Eu disse, claro. E assim eu vendi a água lá para eles, fui buscar mais água e vendi. E quando eu cheguei lá, meu pai perguntou onde eu estava, e eu disse que eu estava vendendo água, e ele me fez devolver o dinheiro, porque ele disse que água era uma coisa divina, foi Deus que deu, e Deus não cobrou por essa água, eu não poderia vender. E ao devolver esse dinheiro, o dinheiro eu devolvi, mas o aprendizado ficou comigo. Eu descobri naquele dia que vendendo, conectando quem quer comprar com quem quer vender, eu ganho algum dinheiro, ganho alguma coisa. Então, assim, primeira coisa é que todos nós nascemos vendedores. Todos nós somos vendedores. Apenas alguns fazem isso de maneira empírica, outros fazem de maneira consciente. Então, quando eu falo que todos nós nascemos vendedores, para casar, para namorar, você tem que vender uma ideia que você é a melhor opção. Para ir para a balada, você tem que dizer para seu pai, para sua mãe, vender uma ideia para que ele possa liberar você. Então, todo dia, toda hora, nós somos vendedores. Agora, o que acontece é que muitos não conhecem o processo de venda. Então, essa habilidade de vender conscientemente é que toda profissão precisa. Não importa se você é um câmera, se você é um apresentador, se você é um empresário, se você é um médico, dentista, você vende toda hora seu produto ou serviço e vende também a sua imagem. Inclusive, estou lançando agora, fazer aqui um jabá, viu? Fica à vontade. Sábado, dia 25, estou lançando o curso Vendas para Não Vendedores. Eu tenho um workshop, eu cobro bem baratinho, só para dizer que cobro, porque não é o meu objetivo ganhar dinheiro com workshop, meu negócio é outro. Eu cobro R$ 25 para passar 4 horas comigo no workshop, só porque assim,
Eu vejo muitos projetos, Bruno, quem está nos assistindo, muito bons, e a pessoa não sabe vender. A pessoa não sabe pegar o seu produto e demonstrá-lo corretamente. Não sabe que venda é um processo. Você tem que ter o planejamento, você tem que ter a prospecção, a abordagem, o levantamento de necessidade, proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda. E ainda o pós não venda. Se eu fiz tudo, por que o cliente não comprou? Aí eu vou aprender para retroalimentar o processo. Então, vendas, eu vejo no dia a dia o quanto é uma habilidade necessária, pouco ensinado, a escola, a academia não ensina, mas que todo mundo deveria saber. Eu digo que vendas é a profissão das profissões, e o terceiro livro que eu estou terminando de escrever é só sobre vendas, onde eu conto histórias. Meu livro é todo cheio de história, eu conto histórias e como foi que eu agi, para que você possa ver a história real, como foi que aconteceu. Dentro dessa sua linha de nascer com esse talento empreendedor e com essa capacidade também de transmitir aquilo que você sabe, o que é que você buscou do ponto de vista de profissionalização, de conhecimento, de buscar ali um banco de uma faculdade, de uma academia, de um curso profissionalizante? Então, eu lá no interior, nós estudávamos só até a 4ª série. Eu fui alfabetizado com 8 anos e quando fiz essa 4ª série no modelo anterior, né, de ensino, você dizia, terminei meus estudos. No ano em que eu terminei meus estudos, né, para aquela época, o prefeito colocou um ônibus, que hoje são esses amarelinhos, lá era um ônibus normal para pegar os alunos. Éramos 44 alunos. E desses 44, quando foi em junho, que veio ali as chuvas torrenciais, só eu e Celso continuamos a estudar indo de bicicleta. Depois eu mudo para Nova Cruz, que estava mais perto, já Rio Grande do Norte, e eu ia na segunda-feira até a sexta, só que passei no domingo, já com 14 anos, já começava a ver as minas já, né? Então eu ia à noite para sair com meu primo. E um dia eu chego tarde na casa de meu tio e ele vai reclamar com meu pai na segunda-feira, que era o dia da feira. E meu pai chegou para mim e disse assim, olha, eu quero que você deixe na casa do seu tio, porque eu sempre pedi para filho meu não me envergonhar e ele veio reclamar comigo. Então você tem que entender que filho de pobre não tem como estudar. Filho de pobre não nasceu para estudar. E eu falo isso lá no livro também porque é o seguinte, até as pessoas que você mais ama precisa ouvir, fazer um filtro se você vai obedecer ou não. No filme A Procura da Felicidade, ele fala que quando as pessoas dizem que não pode é porque elas não podem. Como ele não pôde estudar, eu não podia estar sentenciado também a não estudar. Então dali eu venho para João Pessoa, o que eu ganho eu pago para estudar. Depois eu fui para o Liceu Paraibano, estava na escola cinecista. Quando eu fui para o Exército, eu fui o único de 96 a não perder o ano letivo. Fiz o segundo ano. E o terceiro eu fui estudar no colégio CA, que era o principal colégio aqui de João Pessoa. Eu passava fome para estudar. Terminei, fiz odontologia, não passei para odontologia, entendeu? Não passei. E depois fiz administração, depois fiz 3 MBA pela FGV. Esses cursos Sebrae eu fui praticamente todos. Fiz outro MBA em gestão de saúde. Fiz dezenas de cursos pelo Instituto Lean, pela Fundação Nacional da Qualidade. Já entre ler e escutar mais de 300 livros, porque eu escuto muito livro, tá? E agora mesmo, dia 20, eu começo mais um MBA em inteligência artificial, sabe? Então, assim, e aí eu trago isso para o empreendedorismo. Empreender é necessário e é bom, mas você precisa se preparar. Você precisa entender esse game, como é que a coisa funciona. E o game hoje em dia é de gente grande, você precisa se preparar. Agradecer aqui ao Josuel com a nossa participação no nosso programa Rede Verdade da sua TV Arapuã. Um grande abraço, obrigado para quem está em casa agora. Para saber mais sobre o seu livro, como é que faz para a gente finalizar? @Josuel Gomes, segue lá no Instagram e lá tem todas as informações, inclusive o link para você que quer adquirir o livro, está lá na Amazon. Obrigado pela tua participação, tá bom? Marília, como é que você está? Tudo bem, Marília? Boa tarde.